Olá, Itavano, tudo bem com vocês? Vou resolver o simulado, como prometido. Algumas questões que eu montei em aula com vocês, para vocês anotarem as respostas e verificarem se estavam acertando ou não. A primeira questão foi essa aqui, sobre soma dos ângulos internos de um triângulo. Né? Nós sabemos que a soma dos ângulos internos, né? A soma dos ângulos internos é 180 graus. Tá? Então, lembro que teve gente que errou porque fez como se fosse 360, os quadriláteros, confundiu. Tá? Então, a soma no triângulo, tá? No triângulo é 180 graus, não pode confundir. Os quadriláteros 360 no triângulo 180. Então, eu vou somar todos esses ângulos internos aqui. Então, tenho 4x menos 20, tenho 60, vou somar, tá? Soma. Vou somar 40 aqui. E essa soma tem que ser exatamente 180 graus, tá bom? É isso que eu sei. Bom, 4x continua sendo 4x. Eu vou somar esses números aqui. Então, eu tenho 60 menos 20 vai dar 40, tá? Esses dois juntos dá 40, mais 40 é 80. Então, tem o resultado aqui 80. Graus, tá? Sempre graus aqui, não esquece. Esse 80 que está no primeiro membro, eu posso colocar ele no segundo membro negativo. Operação oposta. Então, 4x, 180 menos 80, 100. 4x igual a 100, o 4 que está multiplicando entre uma letra e um número, em álgebra a gente sempre tem uma multiplicação. Então, 4 que está multiplicando passa dividindo. Então, tem um x igual a 100 quartos, 100 dividido por 4. 100 dividido por 4, que é 25. Então, no caso aqui, 25 graus, tá bom? Então, a resposta nossa aqui, 25 graus. Então, atenção na soma dos ângulos internos de um triângulo, hein? 180 graus e não 360. No segundo exercício, tem um quadrilátero. Agora sim. O quadrilátero, a soma dos ângulos internos, vou colocar um SI aqui, tá? A soma dos ângulos internos é 360 graus. Então, quando eu somar todos esses ângulos aqui, eu vou ter 360 graus. Eu acho que eu não vou ter espaço aqui, eu vou abrir uma nova guia, tá? Bom, turma, então criei outra página aqui. Então, vou somar aqui, ó, os ângulos internos, tá? 2x mais 100, aqui, 2x mais 100, 4x menos 60, eu tenho que somar. Então, 4x menos 60 mais 4x menos 60, mais 2x menos 40, mais 2x. A soma desses quatro ângulos do quadrilátero aqui, 360 graus. Todos os quadriláteros somam sempre 360 graus. Então, eu tenho a presença de todos os ângulos aqui. Ó, tá? Então, 2x mais 100 é um ângulo, 4x menos 60 é outro, 2x menos 40 é outro, esse 2x aqui é outro. Os quatro ângulos estão aqui, tá bom? Bom, somo o que tem x primeiro. Então, eu tenho aqui 2 mais 4, 6, mais 2, 8, mais 2x, 10. Então, somando tudo que eu tenho x aqui, eu tenho 2x, 4x, 2x, 2x, eu tenho 10x, tá? 10x. Somando só o que tem x. Agora eu vou somar só os números. Tenho 100 menos 60 menos 40. Eu estou falando isso no primeiro membro, tá? Estou somando o primeiro membro. 100 menos 60 menos 40 vai dar zero. Tá? Então, 100 tiro 60 dá 40. Tiro 40 dá zero. Então, esses termos aqui, eles se anulam. Tá? Eles se anulam. Então, eu tenho aqui 10x é igual a 360 graus. Lembra que sempre entre um número e uma letra tem uma multiplicação? Então, 10 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. 360 é dividido por 10. Quando eu dividir isso aqui, só tirar o zero, vai dar 36. Então, a resposta aqui é 36 graus. Opa!
voltar para minha tela. 36 graus, aqui é a minha resposta, tá? 36 graus. Então tá aí a resolução do segundo exercício, tá bom? Vou voltar para a tela de novo, ó. Os números se anularam, somei o x e o 10x, 360, só dividir por 10, acabou. Bem fácil. Se você souber o que está fazendo, claro, né? Terceiro exercício. Qual é o valor de x numa bissetriz? Então, eu tenho uma bissetriz no ângulo COH. Eu quero o valor de x. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você espera na questão. Eu espero determinar o valor de x. Eu sei que uma bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Então, tenho que esse valor aqui é exatamente igual a esse valor aqui. É uma equação do primeiro grau. Então, pessoal, eu vou colocar na minha outra página aqui, aquela página que eu abri extra, e vou igualar essas duas sentenças, o 10x menos 40 e o 4x mais 20. Então, vamos lá, 10x menos 40. Então, vou separar aqui. 10x menos 40 igual a 4x mais 20. O 4... Então, vamos lá. Como é que consiste a resolução da equação? Eu deixo o que tem letras no primeiro membro, nesse caso, tá? Que fica mais fácil. E o que tem números, no caso os graus aqui, eu vou deixar tudo no segundo membro, tá? 10x já está no primeiro membro. Esse 4x vem para o primeiro membro, trocando o sinal. Então, ele era mais, agora ele é menos. Tá? O 20 já está no segundo membro. Esse 40 que está negativo no primeiro, passa para o segundo, mais 40. Tá? Então, tem os mesmos 4, né? 10x, 40, 4x, 20, só que agora organizados. 10x menos 4x é 6x. 20 mais 40, 60. 6 que está multiplicando o x, passa dividindo. 60 dividido por 6 é 10, tá? Então, o x equivale a 10 graus. Então, vamos ver o que ele pedia. Ele pedia exatamente o valor de x, tá? Então, 10 graus é a resposta certa. Se ele quisesse a medida do ângulo COH, você teria que substituir o 10 aqui, 10 vezes 10, 100, menos 40, 60, aqui também 60. Aí seria 120 aqui no caso, mas ele não pediu. Então, fica aí. 4. Muito normalmente usar imagens, tá? Para não precisar escrever toda a palavra. Então, tem um triângulo isósceles, né? Um triângulo isósceles tem lados 5. Então, qual a propriedade do triângulo isósceles aqui? Que a gente precisa lembrar que ele tem dois lados iguais. Então, se um lado dele mede 5 centímetros, tá? Se um lado dele mede 5 centímetros e o outro mede 6, e eles não são iguais, então esse terceiro lado ou será 5, e aí eu teria um triângulo com 5, 5 e 6, né? Ou esse terceiro lado mede 6, então eu teria 5, 6 e 6. Tá? O importante é que eu tenho que ter dois lados iguais, porque essa é a característica do triângulo isósceles. Então, ou ele é um outro lado 5, ou ele é um outro lado 6. Então, a resposta aqui, 5 ou 6, né? Aqui, ou, tá? Coloquei E, mas não dá para ser ou, tá? E aí, se você não souber essa característica, muitos podem somar, né? 6 mais 5, 11, 6 menos 5, 1. Eu coloquei alguns distratores aqui, que são as questões, as respostas erradas, tá? Que a gente chama de distratores. Aqui, esse NDA é nenhuma das alternativas, também cai muito, tá? Nas questões. Então, tá aí, triângulo isósceles 5 ou 6. E, por fim, eu fiz um verdadeiro ou falso, onde a gente pode testar um pouquinho a nossa capacidade de, não só de organização visual, mas também das características dos triângulos, tá? Bom, todo triângulo isósceles é equilátero. Essa afirmação é falsa por quê? O triângulo isósceles ele tem duas medidas iguais, tá? Duas medidas iguais. E a terceira é diferente.
Então, eu vou fazer um triângulo bem absurdo aqui, que tenha duas medidas iguais. Olha, essas duas são iguais. Essa terceira aqui também é do mesmo tamanho dessas outras duas? Não, a gente consegue perceber que é bem maior, tá? Então, esse aqui é um triângulo isósceles e ele não é equilátero. Diferente do que eu comentei em aula, que todo triângulo equilátero é isósceles, tá? Então, um triângulo equilátero, ele tem três medidas iguais. Duas iguais. E o equilátero, desculpa, três medidas iguais, tá? Então, se os três lados são iguais, eu vou fazer uma representação aqui, ó. Se eu tenho os três lados com a mesma medida, esse aqui é um triângulo equilátero, ok? Sim, professor, tá fácil de entender. Três lados iguais, equilátero. A pergunta é, esse aqui é um triângulo isósceles? Ele é equilátero, a gente já sabe que é equilátero, mas ele é isósceles também? Sim. Por que ele é isósceles? Porque ele tem duas medidas iguais. Se ele tem duas medidas, dois lados congruentes, tá? Se ele tem dois lados congruentes, ele é isósceles. Então, todo triângulo equilátero que tem três lados congruentes é isósceles. Porque quem tem três lados congruentes tem dois lados congruentes, né? Eu preciso de ter pelo menos dois. E o equilátero tem três, então atende a minha necessidade. Tá? Então, todo triângulo equilátero é isósceles, é verdadeiro. Tá bom? Isso que eu falei em aula, a gente que esqueceu na hora da prova, e aí eu retomei, e aí errou também. E agora novamente, tá? Importante tentar lembrar isso aqui. Um triângulo obtusângulo é o que tem apenas, é o que tem um ângulo obtuso. Turma, um ângulo obtuso ele é o suficiente para ter um triângulo obtusângulo. Não é impossível ter dois ângulos obtusos. Isso aqui, ó, isso aqui, dois ângulos obtusos é impossível. Impossível. Por quê? Porque um ângulo obtuso ele é maior do que 90 graus. Tá? Se eu tiver dois ângulos obtusos, só nesses dois ângulos eu tenho mais do que 180 graus, que é a soma dos três ângulos internos. Então eu posso ter um ângulo obtuso, isso é verdadeiro, um ângulo obtuso eu estou falando de um obtusângulo. Agora, dois não existe, então a alternativa é falsa mesmo, tá bom? Depois, um triângulo escaleno tem todos os lados congruentes, aí eu coloquei aspas porque se a pessoa não lembrar o que significa congruente, essa palavra aqui, ela vai errar. Né? Congruente significa mesma medida, ou medidas iguais, tá? Então, o triângulo escaleno é o que tem os três lados com a mesma medida. Que a gente acabou de ver que é o triângulo equilátero que tem três lados com medidas iguais. O escaleno, todas as medidas são diferentes. Se as medidas são diferentes, logo a alternativa é falsa, não é congruente. Tá? Por fim, o triângulo retângulo tem um ângulo reto. Então, o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto. Vou fazer uma representação aqui, tá? Ele tem um ângulo de 90 graus aqui. Então, o triângulo retângulo tem um ângulo reto, verdadeiro. E aí acabamos com parte da nossa revisão aí sobre triângulos quadriláteros, tá bom? Então é isso, estudem para a prova, obrigado e boa sorte na terça-feira. Tchau, tchau.